Quem não lembra da época de ouro do PS2, dos jogos de locadora, daqueles jogos que te envolviam de um jeito que faziam você esquecer de tudo ao seu redor? Quem não lembra de chegar da escola, jogar a mochila em qualquer canto da casa, ligar o videogame e começar a jogar? Você começava a jogar quando menos percebia, já tava anoitecendo, já tava chegando a hora de dormir, às vezes nem tomava banho, nem sentia a hora passar. E o mais curioso é que muitos desses jogos eram simples, gráficos limitados, poucas mecânicas, mundos pequenos, mas de alguma forma eles conseguiam fazer a gente se sentir feliz. Hoje é diferente, os jogos são maiores, mais bonitos, mais completos, os mundos são gigantescos, as mecânicas são mais profundas, a tecnologia evoluiu em praticamente tudo. Teoricamente, era para esses jogos de hoje em dia serem muito mais divertidos, era pra gente sentir muito mais vontade de jogar, era para aquela sensação de conforto continuar existindo, mas alguma coisa mudou. Hoje você abre a Steam, abre a PSN do seu PlayStation, liga o Xbox, olha para uma biblioteca cheia de jogos, jogos que você sonhou em comprar, jogos que antigamente você ficaria semanas esperando para jogar, mas agora você escolhe um, joga 15 minutos, fecha, abre outro, joga 5 minutos e fecha. E depois de algum tempo você simplesmente desiste. Pega o seu celular, abre o TikTok, começa a passar vídeo atrás de vídeo, depois vai pro Instagram, mais alguns reels, alguns stories, e quando percebe, passou quase uma hora consumindo conteúdos que provavelmente nem vai lembrar amanhã. Você ainda gosta de videogames, ainda sente vontade de jogar, ainda sente saudade daquela sensação, mas parece que alguma coisa desapareceu, como se aquela magia tivesse ficado para trás. E aí surge uma pergunta: será que os jogos realmente ficaram piores? Será que não existem mais jogos capazes de nos prender por horas? Ou será que o problema nunca foram os jogos? Será que existe algo mais profundo acontecendo? Porque talvez você não esteja cansado dos jogos. Para a gente falar de uma forma mais fácil para você entender, vamos separar esse vídeo em 3 etapas. Etapa 1, TikTok ou vídeos curtos. No nosso dia a dia de hoje, é muito normal ver várias pessoas mexendo no celular e rolando a tela, seja no ônibus, seja em algum lugar esperando, ou até mesmo em encontro, sei lá, de família. Todo mundo acha isso normal. Ah, ele só tá assistindo no celular. Mas ninguém fala dos malefícios que é mexer no celular e o quanto esse costume mexe com o nosso cérebro e pode destruir a sua vontade de jogar videogame. Vamos dizer assim: você tá lá assistindo vídeos do TikTok, naquele loop infinito. Cada vídeo é uma nova descoberta, uma dopamina diferente no seu cérebro. Se não gosta de algo, é fácil, é só pular o vídeo, só passa direto, sem problema nenhum. Agora você sai daquele loop de merda e tenta jogar alguma coisa. Você começa a jogar, depois de 15 minutos, você já enjoa, já acha aquele jogo lento, não tem mais nenhuma vontade de jogar, aí tenta abrir aquele jogo que você tanto queria, joga um pouco e depois desiste, fazendo parecer que aquele jogo é algo totalmente sem sentido para você. Chato, um jogo sem graça, quando na verdade você vê a classificação e os comentários de outras pessoas dizendo que aquele jogo é incrível, que foi uma experiência maravilhosa, mas você não consegue sentir isso. Aí você volta e começa a assistir TikTok de novo. Como você vai conseguir se concentrar totalmente em um jogo que leva tempo para se desenvolver? Existe uma história ali, você é o protagonista, e para essa história se desenvolver exige tempo para você começar a gostar dos personagens, tempo para fazer aquela build, destruir os inimigos em um jogo de RPG, tempo para você aprender as mecânicas do jogo. Agora, como você vai conseguir ter paciência para tudo isso, sendo que a cada vídeo que você não gosta, você passa? Um vídeo tá lento, você vai e passa. A culpa não é do seu cérebro, é sua. Você que acostumou ele assim, a sempre depender de um vídeo curto para você conseguir fazer alguma coisa mais chata que leva tempo. Se você quer começar a ter experiências e realmente viver um jogo e voltar a ter aquele prazer de criança, de jogar o mesmo jogo por horas ou até meses, sem enjoar, sem pressa, apenas aproveitando o jogo, você tem que reeducar o seu cérebro. Eu mesmo estou passando por essa reeducação. Eu tô tentando mexer menos no celular, tentando fazer as coisas sem o celular perto. É muito difícil porque virou uma rotina já, né? Um costume. E falo pra você, por mais difícil que seja, tá sendo incrível. Eu tô jogando um jogo chamado Lords of the Fallen. Acho que você já deve ter escutado sobre esse jogo, né? No começo tava chato, mas quando eu comecei a pegar os itens e evoluir e dar tempo do jogo se apresentar pra mim, o jogo virou, tá muito da hora jogar agora. Tanto que acordei no outro dia pensando nele e querendo jogar mais, evoluir mais, e essa sensação
Eu não tinha muito tempo. Chega a dar uma alegria de sentir ela de volta, sabe? Então se você realmente quer voltar a gostar de jogos, esquece essa bosta desse celular seu e vai jogar, mano. Coloca longe de você, deixa em algum lugar que você até esquece onde tá. Para de toda hora apertar o botão do Windows para ver quantos minutos passou ou que horas são. Coloca um despertador para você não perder a hora de trabalhar ou de dormir e aproveita o jogo. No começo vai ser chato, porque você não tá acostumado a fazer isso, mas joga mais um pouco, tenta um pouquinho mais, que aí você vai ver, o jogo vai começar a se apresentar para você e você vai começar a sentir aquele prazer e se sentir imerso naquela experiência, naquele jogo, porque jogos não são só jogos, são experiências, tem vários aprendizados nos jogos. Etapa 2. Cortisol. Você já deve ter escutado muitas vezes sobre essa palavra, né? Cortisol. No mundo de hoje, onde a gente vive na internet se comparando com aquele cara que tem um melhor celular, que tem um carro melhor que o seu, um computador melhor, contas para pagar, responsabilidades, trabalho, academia e aquele anseio de sempre querer estar jogando, faz o nosso cortisol sempre tá elevado ou desregular. Aí quando tu vai jogar um jogo, a sua mente não desliga, você não consegue se concentrar. É pensamento no trabalho, no que quer ser, no que vai estudar. Ainda mais para quem entrou na vida adulta recentemente. Aquele problema no trabalho que você não conseguiu resolver e vai ter que terminar amanhã, o medo de perder emprego e tal. Tudo isso acarreta muito e desregula o nosso cortisol de uma forma absurda. O mau sono também, tudo isso nos deixa em um colapso mental absurdo, que não conseguimos mais nos concentrar em absolutamente nada. A nossa mente não funciona direito. Agora, como você vai aproveitar um jogo pensando no seu trabalho, naquela tarefa da faculdade, naquele problema que você não conseguiu resolver e deixou para amanhã? Não tem como, né? A sua mente vive ligada no 320, mas eu venho aqui falar para você, desacelere. Para um pouco, cara. Nem se tiver que parar uma semana, uns dias de jogar para dar aquela resetada na mente, faça isso. Dorme mais cedo, pro seu cérebro se aliviar um pouco dessa pressão, porque às vezes você não tá nem com vontade de jogar, mas virou tanto um costume de pelo menos jogar um pouquinho no dia que você fica se cobrando para jogar, quando na verdade nem cabeça você tá para isso. Talvez você não perdeu a vontade de jogar, apenas tá cansado demais para conseguir mergulhar em um jogo. Etapa 3. Cansaço. Basicamente, a terceira etapa do vídeo conclui as outras duas, o cansaço. Você não perdeu aquela magia dos jogos, não perdeu aquela vontade imensa de jogar um jogo, de entrar em um jogo e esquecer de tudo. Às vezes, você apenas está cansado. Cansado do trabalho, do medo de não vencer, do peso de mal conseguir os bens materiais que você ainda não tem, da comparação com os outros, de sempre parecer que os outros estão vencendo e você ficando para trás, cansado de problemas na família, cansado de tudo. Por isso você não consegue se concentrar mais, viver um jogo e amar ele de verdade. A sua mente está tão sobrecarregada com tudo que fica difícil para o seu cérebro se concentrar em alguma coisa. Está tão ansioso com o futuro e do que vai acontecer que não consegue nem ter gosto às vezes de levantar da cama. Você está tão ansioso com o futuro e do que vai acontecer que não consegue nem ter gosto às vezes de levantar da cama. Mas calma, meu amigo, dá um tempo para tudo. Pros jogos, pros problemas, pro futuro. Para de se cobrar tanto e se preocupar tanto com tudo. Tenta se aliviar um pouco, sai pra caminhar um pouco, escuta uma música que você gosta, assiste um vídeo engraçado, distrai um pouco a sua mente, alivia ela, porque a vida não é só problema, ela é linda. Por mais problemas que existam e precisam ser superados, a vida é belíssima. Talvez você não tenha perdido a magia dos videogames, talvez ela ainda esteja aí, escondida atrás do cansaço, atrás das cobranças, atrás das preocupações que você leva todos os dias. Então, depois dos vídeos curtos, das preocupações, das comparações, das cobranças, talvez você tenha encontrado a resposta para o seu problema. O problema não são os jogos. O problema não é que você cresceu. O problema não é que a indústria piorou. Você está cansado, apenas cansado. E talvez tudo que você precise não seja de um jogo novo, mas de um pouco de descanso, porque a magia dos videogames não desapareceu. Ela só está esperando você voltar.